Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é esse que vocês estão vendo na tela, é Natal, o que Jesus espera de nós. Para muitos de nós, o Natal é a época do ano que nós lembramos de Jesus com mais frequência. Ele está mais presente em nossa mente, em nosso coração. E essa não é uma ação individual, é também a comunhão de muitos pensamentos que estão na mesma sintonia em todo o planeta. E essa comunhão, essa força coletiva, ela vai nos ajudando a sentir mais esperança, mais confiança, mais certeza. Enfim, os nossos corações vão ficando mais aquecidos, simplesmente pela lembrança mais recorrente de Jesus. E o nosso estudo vai aproveitar essa época do ano para meditarmos um pouco mais sobre o Cristo, as suas lições, sobre o que representa o Natal e sobre essa vinda de Jesus para a Terra. A vinda de Jesus foi o ponto culminante de um projeto de bilhões de anos. Foi um momento tão único para a humanidade, tão importante, tão incomparável, tão inesquecível e tão grandioso que vai muito além daquilo que a nossa compreensão do tempo e da história pode alcançar nessa fase evolutiva que nós nos encontramos. E para que a gente possa entender a singularidade do Natal na vida de cada um de nós, basta lembrar dos seres que foram incumbidos pelo Criador de reger a vida e a evolução no sistema solar, né? Na Terra, em todos os planetas, no Sol, e que, segundo nos informa Emmanuel, se reuniram apenas 2 vezes. Na primeira delas, no desprendimento daquela massa ainda sem forma que seria modelada para um dia se tornar a Terra. E a segunda, justamente, foi uma reunião para preparar os detalhes da vinda do Messias à Terra. Há ainda quem diga, no movimento espírita, que houve uma terceira reunião desses seres para tratar da regeneração do planeta. Então, considerando a grandiosidade desse projeto, nós não vamos analisar o Natal na perspectiva do que ele representa para nós, mas sim na perspectiva daqueles que conceberam esse momento na Terra, entre eles o elemento central do Natal, que é o próprio Jesus. E para isso nós vamos nos basear numa mensagem de Emmanuel, que está no capítulo 27 do livro Antologia Mediúnica de Natal, ditada a Chico Xavier, intitulada Meditando o Natal. Na exaltação do Natal do Senhor, acalentemos nossa fé em Jesus, sem nos esquecermos da fé que Jesus deposita em nós. Então, acalentar a fé em Jesus, lembrar dele com carinho quando se aproxima o Natal, é o que sempre fazemos. Nós nos emocionamos com a sua história, quando nós relembramos daquela noite singela, de Maria, uma mulher aparentemente tão frágil e tão grandiosa, de José, um homem que passou pelo mundo em silêncio para que o Cristo pudesse brilhar, mas rememorar nossos votos de acolher Jesus em nosso coração é o Natal no nosso ponto de vista. E a pergunta aqui é: como é o Natal na perspectiva do Cristo e dos espíritos que com ele aceitaram a incumbência do Criador de zelar por esse planeta e por todos nós que aqui vivemos e que aqui evoluímos?
Emmanuel caminha nessa direção, acrescentando nessa citação que, junto com as nossas lembranças, não devemos nos esquecer da fé que Jesus deposita em nós. Porque para Jesus, o Natal, a sua vinda à Terra, é a esperança imperecível que ele tem em cada uma das suas ovelhas. É o maior atestado de confiança que ele tem na nossa redenção. É o seu compromisso de jamais desistir de cada um de nós e da humanidade inteira. Por isso, Emmanuel continua: não desceria o Senhor da comunhão com os anjos sem positiva confiança nos homens. Então, o Natal é a expressão da fé que o alto deposita em nós. E o que o Cristo espera de nós não se deteriora e nem diminui com o tempo. Por isso ele não está sujeito, isso que ele espera não está sujeito à desilusão e nem à decepção. A esperança dele em nós tem resistido inalterada por séculos, porque ela não está baseada na transitoriedade da vida material. É um amor que sabe esperar. É um investimento contínuo no ser amado, até que ele vai encontrando no seu tempo os recursos de amadurecimento. É como disse Paulo no capítulo 13 da sua carta à comunidade de Coríntios: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É esse amor que nutre a fé do Cristo em nós. E não precisa muito para a gente perceber que aquilo que Jesus espera de nós é muito diferente daquilo que nós esperamos dos outros. Porque as nossas expectativas, elas quase sempre resultam em desilusão, porque elas não estão ancoradas nesse amor que sabe esperar. Nós queremos mudar o outro na nossa velocidade. E quando nós lidamos com a ingratidão, com a incompreensão, com a dureza alheia, isso magoa o nosso coração. E é aí que nós devemos nos inspirar em Jesus, que tanto tempo depois de ter estado entre nós e deixado aqui a sua mensagem mortal, ele ainda permanece acreditando em nós, mesmo convivendo com a relutância de muitas criaturas de entregarem o seu coração ao Evangelho. Então, se nós esperamos de Jesus apoio, amparo, conforto, ele espera de nós compromisso. Ele espera de nós um coração disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor. E seguindo na mensagem de Emmanuel, ele nos diz: é por isso que a manjedoura de simplicidade e alegria, a cruz da renunciação e da morte, vemo-lo preocupado na recuperação das criaturas. Convida pescadores humildes a seu ministério salvador e transforma-os em advogados da redenção. Vai ao encontro de Madalena, possuída pelos adversários do bem, e converte-a em mensageira de luz. Chama Zaqueu, mergulhado no conforto da posse material, e faz dele o administrador consciente e justo. Não conhece qualquer desânimo ante a negação de Pedro, e nele edifica o apóstolo fiel que lhe defenderia o evangelho até o martírio e a crucificação. Não se agasta com as dúvidas de Tomé e eleva-o à condição de missionário valoroso, que lhe sustenta a causa até o sacrifício. Não se sente ofendido aos golpes da incompreensão de Saulo, perseguidor, e visita-o às portas de Damasco, investindo-o na posição de emissário da sua graça, coroado de claridades eternas. Então, a grande preocupação do Cristo é reerguer as criaturas, é recolocar aqueles que estão à margem de volta na caminhada. Ele não pode fazer aquilo que nos compete, mas ele vai fazer tudo o que está ao seu alcance para nos habilitar a fazer a nossa parte.
para que daí por diante a gente possa avançar com ele. E por esses exemplos que Emmanuel dá nesse trecho, nós vamos percebendo o que é esse compromisso de fé e de esperança que Jesus tem em nós e que está representado no Natal. Nós percebemos o quanto seu olhar se detém além das limitações que nós trazemos. Ele enxerga o que podemos ser, o Natal que pode se fazer em nós. Jesus investe num novo modo de existir para nós. Se fôssemos nós a olhar para Saulo, para Madalena, para Pedro, para Zaqueu, apenas pela ótica das limitações humanas, sem nos dispormos a enxergar com os olhos do Espírito, nós não veríamos qualquer possibilidade de mudança neles. Transportando o nosso olhar para a atualidade, o que dizer dos Saulos de hoje? Dos fanáticos que ferem e perseguem em nome de Jesus? Será que nós conseguimos enxergar neles almas com grande potencial de serviço? E as Madalenas de hoje, aquelas entregues aos excessos dos prazeres do corpo, aquelas que ainda não encontraram a fonte do verdadeiro amor, será que nós conseguimos ver nelas a capacidade de amar? E os Zaqueus dos nossos tempos, os publicanos, os corruptos, aqueles que juntam recursos que não são seus, de uma maneira ilícita, acabando com isso, a fazer a comunidade sofrer, será que nós conseguimos orar pelo seu erguimento, como Jesus fez com Zaqueu? Então, o Natal também é um convite para renovarmos o nosso olhar. E Emmanuel segue dizendo: a fé e o otimismo do Cristo começaram na descida estrebaria singela e continuam, até hoje, amparando-nos e redimindo-nos dia a dia. Assinalando assim os júbilos do Natal, recordemos a confiança do Mestre e afeiçoemo-nos à sua obra de amor e luz, tomando por marco de partida a nossa própria existência. O Senhor nos conclama a tarefa que o Evangelho nos assinala. Então, nós estamos falando de um amor que não nos ama pelo que fazemos, mas pelo que venhamos a merecer. Nós não fizemos por merecer ainda, mas esse amor nos mantém vivos. Jesus tinha certeza de tudo o que encontraria aqui, mas nem por isso ele deixou de vir. Ele sabia da ingratidão, da indiferença, das vacilações, até mesmo daqueles que se dispuseram a segui-lo. Mas ainda assim, ele se propôs a nos auxiliar. Ele sabe de tudo o que há em nós. Mas para ele, isso não é motivo de desistência, de deixar de vir ao nosso encontro. E é esse espírito de nunca perder a esperança no Natal do outro, que no renascimento do outro, no novo modo de vir a ser do outro, que deve passar a vibrar em nós. Apesar de saber o que há no outro, nós devemos auxiliar. Então, Jesus, ele não se fixava nas nossas limitações. Ele não ficava apontando isso, condenando. Mas ele se preocupava e se preocupa em oferecer meios para nos renovar. Então, ao invés de nos afastarmos das criaturas, quando nós identificamos nelas as suas imperfeições, que sigamos o exemplo de Jesus, nos aproximando dessas vidas, nos perguntando o que podemos trazer de novo a elas. Como podemos contribuir com cada coração que cruza o nosso caminho? O que de novo esse coração pode levar a partir da experiência comigo? Será que conseguimos ser para o outro o Natal de uma vida nova?
Esse também é o espírito do Natal, é a confiança de Jesus em cada um de nós. E prosseguindo, Emmanuel diz: nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos que lhe ouviram a celeste revelação levantaram-se e serviram-no com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Então, atentemos para essa expressão, crédito moral. É crédito, não é merecimento. Porque nós nada nos teríamos de merecimento para receber tanto assim do Cristo, da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia. Mas nós temos esse crédito, um investimento que foi feito em nós, quando nós nem tínhamos consciência do bem que ainda iríamos receber, e que vem nos possibilitando tantas oportunidades, tanto conhecimento, tanto bem, para que nós sejamos também instrumentos de partilha. Isso é crédito moral de Jesus investido em nossa vida. Ele nos dá para que possamos, com aquilo que ele nos deu, aos poucos, construir as riquezas que um dia o nosso espírito terá. Isso também é Natal, é o investimento do alto em nós. Então, Emmanuel conclui: aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simeão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, Simeão, personagem do Evangelho, ele tinha recebido uma revelação que ele não iria morrer antes de ver o Cristo. Cristo não tinha nem nascido ainda, né? E quando os pais de Jesus, seguindo as tradições da época, levaram Jesus ao Templo de Jerusalém no 8º dia de nascimento, Simeão estava lá e essa profecia se realizou. Foi quando então ele tomou Jesus nos braços e disse as palavras que estão nesse trecho que eu acabei de ler. E esse episódio, ele nos leva a pensar: qual de nós tem meditado no dia que seremos convidados a entregar o nosso corpo físico e nos despedirmos dessa encarnação? Qual de nós tem meditado naquela que é a maior conquista de um espírito de passagem sobre a Terra, que é a oportunidade de desencarnar em paz, com a consciência de uma vida bem vivida, de uma morte libertadora? Despedir-se em paz da vida aqui na Terra é uma conquista daqueles que ao longo da vida se fizeram para os outros recursos de salvação, de crescimento, de renovação, aqueles que fizeram das suas vidas um Natal para as outras vidas. Somente então poderemos dizer como Simeão: Senhor, despede em paz esse teu servo, porque eu vi em cada coração que comigo conviveu a tua presença, a tua súplica para me fazer na vida dele um Natal de Jesus. Que ele nos abençoe, muita luz e muita paz a todos. O divino convite. Vinde a mim, vós que sofreis. E a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo,
que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Venham, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz.